Então, dentro dessa questão, é o que eu estava dizendo, depende essencialmente da culpa. Será que a culpa vai ser sanção? Será que o fim do casamento, vamos apurar a culpa e aí ver a responsabilidade civil? Pois bem, legalmente, falando um pouquinho, rapidamente, para não cansar vocês, no artigo 1572 do Código Civil, o que ele diz? Que qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e que torne insuportável a vida em comum, conforme o artigo 1566 do Código Civil. Aliás, até num parênteses, Patrícia, aqui, vocês veem que há coisas incríveis, né? O Código Civil é de 6 anos atrás, quase 7 anos atrás, mas tem um artigo aqui, viu, professor? Não sei se a doutora Dina também concorda. O artigo 1573, onde ele traz um rol exemplificativo dos fatos causadores da insuportabilidade da vida em comum. Eu acho esse artigo, na minha opinião, simplesmente hediondo, porque ele diz assim, artigo 1573, podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de alguns dos seguintes motivos. Inciso 1, adultério. Sabe que o adultério até já caiu, né, doutor? O adultério nem existe mais pela lei 11.106 de 2005, né? Não é crime, né? Não é mais crime, tipificado como crime. Ele existe, lógico que ele existe, mas eu digo, ele não é mais tipificado. E tem outros... Não está liberado, né, doutor? Não está liberado, mas eu digo, ele não está mais tipificado. Tentativa de morte, serviço, injúria grave, abandono voluntário do lar conjugal por 1 ano. Eu também acho esse abandono do lar conjugal por 1 ano, também é uma situação meio curiosa, que 1 ano, será que 300 dias aí já está ali, não configura, então? Acho meio polêmico isso, mas, enfim. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, embora tenha essa previsão legal de apuração da culpa na separação judicial, a doutrina mais moderna critica a sua previsão, principalmente pelo fato de que sua investigação torna dificultosa a separação do casal, tornando a ação de separação em um processo cheio de ressentimentos e mazelas, com uma infindável busca pela vingança contra o outro cônjuge, e atravanca ainda mais o andamento processual, que é o que a grande maioria entende. Então, aqui o relato, como eu falei, entre os doutrinadores está aí a professora Regina, né, que esteve aqui, que entende que atinge a esfera da personalidade do cônjuge lesado, causando-lhe sofrimento, dentre os quais estão os oriundos do descumprimento do dever de fidelidade, por adultério ou pela prática de ato que demonstra intenção de satisfação do instinto sexual fora do tálamo, do dever de coabitação, pelo abandono voluntário e injustificado do lar e pela recusa de satisfação de débito conjugal. Que até aqueles artigos ali. E do dever de assistência imaterial, pela prática da tentativa de morte, de sevícias e de injúrias graves. Eu até falo isso aqui tá na reparação civil, no seu livro ali de reparação civil. Pode ir, Patrícia, por favor. Também, o outro doutrinador bem conhecido, Eduardo de Oliveira Leite, faz até uma curiosa manifestação, no sentido que, quando o marido sai de casa e vai morar sozinho, todos se tornam 25% mais pobres. Caso o marido tenha outra mulher para sustentar, a queda chega a 35%. Se tiver outros filhos, o arroxo é de 50%. Quem vai correr atrás do prejuízo é a mulher, que não trabalhava, vai ter que procurar emprego. Se fazia meio período, terá de cumprir uma jornada inteira. Mesmo que o marido lhe pague uma pensão de 50% dos seus vencimentos. O que isso aí é extremamente raro. Baseado na pura matemática do supermercado e da mensalidade escolar, seria ele o menos prejudicado. Esses são o Dr. Eduardo de Oliveira Leite, a doutora não conhece, é estudioso do tema e os números estão aí. Por favor, Patrícia. Para estes, a indenização por dano moral dentro, aliás, também tem uma outra discussão, que seria dentro da separação judicial, em autos apartados, separados,
dentro da separação judicial, busca compensar o real sofrimento do cônjuge judicialmente declarado vítima da separação litigiosa. Sua função é de ressarcir a honra conjugal afetada e resgatar a integridade moral do cônjuge ofendido. Pois no direito de família repara os danos morais causados pela violação do dever conjugal ou por conduta considerada desonrosa que tornou insuportável a vida em comum. Isso é previsão legal, né? Não sou eu que... E na outra parte aqui, se aproximando do final, mas da outra parte, a favor que a culpa seja retirada, está o jurista Inácio de Carvalho Neto, que afirma que cada um que quer ser indenizado pelo prejuízo, entre aspas, né, sofrido em nome do amor que acabou, e assim o dinheiro torna-se pleno de significações simbólicas. Transforma-se em prêmio e castigo que as pessoas feridas não hesitam em usar para dar vazão às suas mais inconfessáveis emoções. Também, nosso ilustre professor Rolf afirma que existe forte resistência doutrinária e consistente interpretação jurisprudencial contrários ao tabelamento do amor, entendendo pertencer o direito de família a uma ramificação toda especial do direito privado, sem espaço para incidência da reparação pecuniária, como forma de compensação material da separação causal, já existindo penalidades próprias, previstas em lei, e endereçadas ao cônjuge considerado judicialmente culpado pela ruptura da sociedade conjugal, como acontece com a prestação de alimentos, ou com a perda do crédito alimentar, quando o culpado necessita da pensão, além da perda do apelido de casado, e o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, para serem pagos por quem sofreu a derrota na demanda judicial. Os argumentos de oposição é a reparação do dano moral causado pela ruptura litigiosa do casamento. Passam pela ideia de que o direito de família ser um ramo especializado do direito civil, inexistindo previsão legislativa de normas regulando a reparação moral no âmbito do direito familista. Como, ao contrário, existem dispositivos expressos regulando a indenização na seara das nulidades matrimoniais e nas hipóteses de ruptura do noivado. Está no curso de Direito de Família. O professor Rolf aí na 4ª edição aí. Também para o jurista argentino Guilhermo Borda, vejam só, um outro entendimento. Aliás, um entendimento nessa linha. A culpa na separação judicial geralmente não é só de um dos cônjuges. É o que você acha, doutora? Eu também acho isso. Resultando difícil elucidar qual dos consórcios é o verdadeiramente culpado. Ou se os fatos motivadores da declaração de culpa de um não tiveram como causa os atos de outro esposo. Esse eu também me filio a esse pensamento aqui do Dr. Guilhermo Borda. E nesse sentido, tem um RESP 783-137, aqui de São Paulo, que diz o seguinte, por favor. Direito civil, família, ação de separação judicial, pedidos inicial e reconvenção fundados na culpa, não comprovação, insuportabilidade da vida em comum, decretação da separação sem atribuição de causa, possibilidade. Verificada a insuportabilidade da vida conjugal em pedidos de separação com recíproca atribuição de culpa, por meio de ação e reconvenção, e diante da ausência de comprovação dos motivos apresentados, conforme posto no acordo impugnado, convém seja decretada a separação do casal sem imputação de causa a nenhuma das partes. Ressalta-se que, após a sentença de improcedência dos pedidos de separação com culpa, as partes formularam petição conjunta, pleiteando a dissolução do vínculo conjugal com fundamento no artigo 1573 do Código Civil de 2002, e mesmo assim não alcançaram o desiderato em segundo grau de jurisdição. Dessa forma, havendo firme propósito de dissolução do vínculo matrimonial, nada obsta que o decreto de separação sanção seja modificado para o de separação remédio, recurso especial conhecido e provido. Então, eu acho esse um acordo emblemático nessa questão. E por fim, meus amigos, eu acho que haverá responsabilidade civil
nas relações de conjugalidade, no caso da separação judicial, quando houver a apuração de culpa e deparar-se com a constatação de um dano ocasionado por um dos cônjuges ao outro. Então, na minha opinião, nas relações de conjugalidade, a responsabilidade civil vai estar um pouco atrelada à culpa. Um pouco não, bastante. E essa seria as minhas poucas palavras aos senhores, agradecendo a presença já de todos. E, né, acho que eu vou dar a palavra para a professora Dina encerrar aí. Mas sem antes agradecer a presença do professor Rolf, que mais uma vez nos prestigia imensamente aí nos encontros, né, doutora Dina? Agradecer a presença da doutora Dina, que esteve ontem, hoje, é advogada militante, com 100 mil números de atividades, né, na própria ASP, e nos prestigia até essa hora. O alvará dela até me falou que já está sendo vencido agora. Falei, alvará, também quero fazer uma saudação à minha esposa, Cristina, que também, eu já estou com o alvará expirado aqui há 3 dias, né? Mas ela certamente não vai me colocar essa culpa, né? Então, uma boa noite a todos, telepresenciais, pessoas, colegas de Porto Alegre, da minha parte. Foi um prazer estar aqui com os presentes, espero revê-los em breve. Vou passar aqui a palavra à doutora Dina. Antes de encerrar, eu vou passar aqui, como anfitriã, eu quero passar a palavra aqui rapidamente para o Dr. Rolf, para fazer algumas considerações aí sobre, para fechar aí o encontro, e depois eu faço o encerramento, rapidinho. Tá, claro. Bom, eu só tenho que agradecer a presença da plateia, que se dispôs a nos acompanhar até esta hora da noite. Ficamos todos nós gratos e honrados pela presença de vocês que estão aqui presentes e os que nos assistem, né, pelas vias da comunicação indireta. E agradeço mais uma vez o convite. Eu é que sempre me sinto muito honrado de poder estar aqui. Parabenizo o doutor Eduardo por sua explanação extremamente esclarecedora e mais uma vez agradeço a doutora Dina Dark, que ela, afinal de contas, é a mãe de toda esta realização que nós hoje, então, estamos vivenciando com muita gratificação. Fico honrado e agradecido, doutora Dina, e lhe devolvo a palavra para que a senhora, então, faça o encerramento. Obrigada, doutor Rolf, pelas palavras que, imerecidas, não mereço os elogios todos, eu os acredito à grande amizade aí, ao carinho recíproco que existe e o respeito que existe entre nós. Agradeço e cumprimento o doutor Eduardo pela brilhante exposição, né? É sempre um tema árduo essa questão de responsabilidade civil que passa aí pelo meio dos processos dos litígios familiares. Há vários juízes aí, tribunais que não aceitam essa discussão no âmbito do processo de família, mas existe aí a discussão, a luta, e é assim que a gente consegue avançar, né? Quero fazer uma ressalva aqui que essa parceria com o povo do Rio Grande, com os colegas do Rio Grande, só começou, eu só iniciei, mas, na verdade, quem fortaleceu, quem está aí fazendo essa parceria cada vez mais viva, mais forte e produzindo tantos frutos é o Dr. Leonardo Sica, que me sucedeu na diretoria cultural e que tem feito um trabalho brilhante, é um advogado jovem, grande empreendedor e dinâmico. E essa parceria acabou se espalhando aí pelo Brasil. Hoje a ASP já não tem relações exclusivas, a ASP tem sido infiel a essa. Brincadeira, tem relações paralelas, brincadeira, parafraseando aqui o Dr. Rolf. Hoje a ASP está fazendo parcerias aí pelo Brasil afora, o que é muito bom, porque o nível de encontros como esse, de palestrantes como estes e de exposições como essa, a gente precisa compartilhar, né? Nós não podemos guardar só para nós, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui sempre de portas abertas, agradecemos a presença de vocês. Para nós aqui da ASP é sempre uma honra muito grande, porque essa é a casa do advogado. E nós convidamos, chamamos os nossos colegas de fora de São Paulo, do Rio Grande do Sul, das outras cidades do interior, que venham a São Paulo, que venham aqui conhecer a sua casa, a casa do advogado, que realmente é a nossa razão de ser. A ASP existe para os advogados, para prestar serviço para os advogados. Não tem outra função, outra finalidade. E todos que vêm aqui ficam encantados
com essa casa, com acolhimento, e é isso que a gente quer. A gente quer que todos usufruam e aproveitem, e deem ideias, e participem, e entrem no site da ASP, e entrem no sistema de jurisprudência online, que é um espetáculo. Nós já temos aí, acho que mais de 7, quando eu estava na diretoria cultural, era 5, 6 mil decisões, 6 milhões de decisões. Agora a gente já tem não sei quantas aí, uma quantidade muito grande de dados, que é realmente uma preciosidade. Então, convido a todos aí que usufruam dos serviços da ASP, entrem no site da ASP e vejam tudo que a ASP tem para oferecer para vocês e deem ideias, sugestões, críticas, que a gente está aqui para isso. O doutor Eduardo está pedindo a palavra aqui, eu vou devolvê-la e agradeço, então, imensamente a presença e a participação de todos, presenciais e não presenciais. Somente para lembrar aqui, para mais, esse material da nossa palestra também estará disponível aí, para envio por e-mail, para os presentes, para os telepresenciais e internautas, né? E também ao pessoal do Rio Grande do Sul, que vamos estar amanhã lá em Livramento, no Colégio de Presidentes da OAB. Ainda vamos ter mais essa viagenzinha, né? Que é na fronteira, só umas 5 horas de viagem. Mas, e eu também saudar lá, mais uma vez, a Dom Pedrito, lá que hoje foi a primeiro curso, né? E a Lajeado também, do interior, também que fez, já também rodou o sinal. Mas essa lembrança, e cumprimentar também os funcionários lá da ESA, lá de Porto Alegre, a Humberto, que é a pessoa responsável lá pelo andamento disso, dos telepresenciais, a Miriam, coordenadora, a Suelen, a Ivone e Gustavo, e os outros, todos os funcionários da escola. Meus agradecimentos a todos. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Se não, então, vamos dar por encerrado essa noite aí. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein?